Daniel capítulo 9. Hoje nós vamos olhar para os versos de 20 a 27. E o tema da mensagem desta noite é Aguardando o Futuro Glorioso. Daniel capítulo 9, de 20 a 27. Vamos orar e pedir que Deus nos ilumine nessa noite. Pai de amor, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é santo, é grande, é excelso, é tremendo, é justo, é sublime, é fiel, é misericordioso, é imutável, é soberano. O Senhor é aquele que rege as nações, o Senhor é aquele que criou o mundo e mantém o mundo, o Senhor é aquele que guia cada detalhe da história, e o Senhor é aquele que tem um plano glorioso para o teu povo. E nessa noite nós te pedimos que esse plano glorioso seja descortinado, revelado, desvelado diante dos nossos olhos. Abra, Deus, o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra. Senhor, abençoa o teu servo nesta tarefa tão árdua e tão difícil que é expor a tua palavra com fidelidade. Unja, Senhor, os lábios dele para que ele fale das coisas do alto, daquilo que vem do Senhor para o teu povo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Daniel capítulo 9, do verso 20 ao verso 27. Nos tempos difíceis e angustiosos, ter uma visão do futuro e de um futuro glorioso traz encorajamento para a nossa vida, traz conforto para a nossa alma. Se você estivesse vivendo um período conturbado da sua vida e alguém vindo da parte de Deus dissesse, olha, o que vai acontecer é isso, e o futuro é ótimo, apesar das lutas, isso não seria encorajamento para você? Com certeza seria. E é exatamente isso que diz o capítulo 9, de 20 a 27. É uma visão de um futuro glorioso. Quando nós chegamos a esta passagem do livro de Daniel, nós não podemos perder de vista que ela é a consequência imediata da oração do profeta. Lembre-se, lá no capítulo 9, de 1 a 19, o profeta está orando. E pelo que Daniel está orando? Ele está pedindo a Deus que Deus restaure o seu povo à terra prometida, que Deus reconstrua Jerusalém e que Deus reconstrua o templo. É isso que ele está pedindo. Deus nos perdoa e nos restaura. Na mente de Daniel, Deus, ao fazer isso, resolveria o problema. O povo voltaria para a terra prometida, Deus então reconstruiria a cidade, Deus reconstruiria o templo e vida que segue. Uma nova vida dali em diante. Então, na cabeça de Daniel, os 70 anos seria ou marcaria o fim de um período de sofrimento. Terminando os 70 anos da Babilônia, tudo resolvido. Cidade reconstruída, templo reconstruído, sacrifício sendo feito e o povo vivendo uma nova glória, um novo futuro, um futuro glorioso. O problema é que não era exatamente isso que Deus queria. Deus queria mostrar alguma coisa a mais a Daniel. Então, para nós entendermos esse trecho do verso 20 ao verso 27, nós temos que entender exatamente os 3 primeiros versículos. Vejam na sua Bíblia, do verso 20 ao verso 23. Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, falava ainda na oração,
Então veja, ele está orando a Deus. Quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido, isto é, daquilo que você viu. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim. E vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Então, esses 3 primeiros versículos preparam aquilo que Daniel vai ver. Bom, o que Daniel não imaginava é que haveria muitas coisas ainda para serem reveladas. Muitas coisas. Então, enquanto Daniel orava, aquela oração bonita de confissão de pecados, falando que quebrou a lei de Deus, os mandamentos, naquele exato momento, aparece um anjo, cujo nome é Gabriel. E esse anjo voa rapidamente para Daniel e toca em Daniel. E fala: Daniel, você é muito amado. Que lindo isso, não é? Imagine um anjo dizendo: olha, Deus te ama. Coisa tremenda, não é? Você é muito amado. Muito amado. Portanto, a presença do anjo, ao tocar Gabriel, ou tocar Daniel, era o atestado de que Deus realmente havia respondido à oração de Daniel. É como se o anjo estivesse dizendo: eu estou aqui para dizer, olha, Deus ouviu a tua oração. Deus ouviu a tua oração, Daniel. E naquele momento, o anjo Gabriel, ele abre uma cortina diante de Daniel e passa a mostrar o futuro, um futuro glorioso, tremendo, diante de Daniel. Vejam, na mente de Daniel, o único número que se passava na cabeça, no pensamento dele, eram 70 anos. Na mente de Daniel, terminando aqueles 70 anos, o povo voltando para a terra prometida, reconstruindo a cidade, reconstruindo o templo, estava tudo resolvido. Esse era o pensamento de Daniel. Mas tinha mais coisas. Na mente de Deus, havia ainda outros 70. Mas não anos, semanas. Então, quando nós lidamos com essas profecias de Daniel, nós precisamos considerar algumas coisas importantes. Primeiro, os números na Bíblia, algumas vezes, são literais, outras não. Cuidado com isso. Nem todo número é literal e nem todo número é figurado. Nós precisamos entender o contexto onde eles estão. Por exemplo, quando Jesus falou para Pedro: Pedro, você tem que perdoar até 70 vezes 7. Porque Pedro perguntou: é até 7, Senhor? Não, 70 vezes 7. Ou seja, será que Pedro tinha que perdoar até 490 vezes? Não, era apenas uma figura, dizendo: olha, o perdão não tem limites. Perdoe quantas vezes forem necessárias. Então veja, é um número figurado, isso é evidente, é evidente. No livro de Daniel, os números também precisam ser tratados com muito cuidado. E eu vou tentar fazer isso ao longo da minha mensagem. Nós precisamos também entender que há detalhes aqui, nesses versos, que a gente nunca vai conseguir entender. Muita gente escreveu sobre isso aqui. Se você buscar lá no Google 70 semanas de Daniel, você vai encontrar cada coisa esdrúxula, cada loucura. Sabe, gente tentando somar um número com outro, e umas interpretações assim, ousadas. Então, gente, não dá para tratar assim. Tem coisa que a gente não sabe e a gente nunca vai saber. E essa é a grande verdade. Então, quando a gente lida com essa profecia, a gente tem que dar um passo atrás, tirar os sapatos e dizer: bom, eu não sei. Tem coisa que eu só posso ir até aqui. E por fim, precisamos ter em mente que a visão de Daniel, e aqui eu quero chamar bem a sua atenção, ela está estruturada em 3 períodos, em 3 estágios, ou 3 momentos diferentes
sucessivos. 3 episódios, um após o outro. E nós vamos então olhar para cada um deles e ver o que Deus tem a nos ensinar. Vamos olhar então para os versos 24 e 25. O primeiro estágio dessa profecia fala da restauração à terra e a reconstrução de Jerusalém e do templo. Leia na sua Bíblia, versos 24 e 25. Eu vou pedir, pessoal do som, aumentar o meu retorno. Por gentileza, não estou me ouvindo. Então, não sei se a minha voz está alta ou se está baixa. Versos 24 e 25. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, a cidade santa, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Verso 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem, note aí, para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, o primeiro estágio é a visão da restauração do povo à terra e a reconstrução do templo de Jerusalém. É isso que ele está vendo. Então, a primeira coisa que Deus está prometendo é: o povo vai ser restaurado, a cidade vai ser reconstruída e o templo também. Mas note, a visão fala de 7 semanas. É evidente que isso aqui é figurado, não é um número literal. Aliás, no hebraico não existe a palavra semana. É como se tivesse 7 semanas. Era uma visão que já estava para começar a se cumprir. Faltavam apenas 2 anos para a libertação do povo do cativeiro babilônico. E enquanto Daniel orava, capítulo 9, a partir do versículo 1, Deus então deu a ordem para que o anjo viesse a Gabriel e dissesse: Daniel, eu vou cumprir aquilo que eu prometi. Se você olhar comigo em Jeremias capítulo 29, versículo 10, veja o que Deus havia prometido. Assim diz o Senhor, assim diz Yahvé: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então note que é por isso que Daniel está orando. Ou seja, ele está dizendo: Deus, restaura o teu povo. O Senhor prometeu. Então leva o teu povo de volta para a terra prometida. Faz isso. E quando nós olhamos para a história, não muito tempo depois, 2 anos, Ciro, aquele rei persa, lavrou um decreto dizendo: o povo está livre para voltar à terra. E eles começaram a voltar. E não foi assim uma volta de um dia. Foi um pouco, depois outro pouco e assim por diante. Mas alguns anos depois, um outro imperador chamado Artaxerxes I, ele lavrou uma ordem para a restauração e para a reconstrução de Jerusalém e do templo. Veja que coisa interessante. 49 anos depois do edito de Artaxerxes, a cidade foi completamente reconstruída e o templo também. E quem Deus usou para fazer isso? 2 homens, Esdras e Neemias. Lembra-se disso? A reconstrução dos muros e depois a reconstrução do templo. Então note, Deus havia dito para Daniel: a restauração levará 7 semanas. A gente não sabe até que exatidão esses números têm. Mas 7 vezes 7,
São 49. Do edito de Artaxerxes até a reconstrução foram 49 anos. Acreditem ou não, 49 anos. O primeiro estágio da visão, Deus ia cumprir assim. E foi exatamente assim. Primeiro estágio, o retorno do povo, reconstrução da cidade, reconstrução do templo. Segundo estágio, a manifestação do Messias. Quantas semanas? 62 semanas. Olhem para o versículo 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem, lembre-se, para restaurar e para edificar Jerusalém, desde esse momento, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas. Acabamos de ver. Agora vem, e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, o segundo estágio da visão é a manifestação do Messias. Esse estágio, ele fala então de 62 semanas. O cumprimento da profecia de Jeremias, quando ele fala do retorno, ainda é um cumprimento parcial. Por quê? Porque depois da reconstrução de Jerusalém e do templo, outras coisas precisavam ser retificadas. E muitos anos depois se passaram. E diz o texto que seria debaixo de um tempo angustioso. O que significa isso? Um tempo difícil. Eram tempos de guerra, rumores de guerra. Israel, embora tendo voltado para sua terra, ainda estava debaixo do domínio de vários impérios. Os irmãos se lembram. Eles foram libertos, eles foram levados para a Babilônia, debaixo de Nabucodonosor. Passou então Dario, o Medo, depois vem Ciro, que lavra o edito de libertação, e depois vem o reinado dos gregos e depois dos romanos. Então a profecia de Jeremias ainda era parcial, ou seja, vocês vão voltar. Mas nem tudo vai ser tão tranquilo quanto vocês imaginam. Serão tempos difíceis, tempos angustiosos, tempos de guerra e rumores de guerra. Muito bem. Depois da reconstrução do templo, nós temos 434 anos de história. 434 anos de história. E depois desse tempo, o que é que nós vemos na história? Nós chegamos exatamente ao final dos anos 20 do primeiro século depois de Cristo. E o que é que a gente tem na história exatamente no ano 30? O nascimento, ou melhor, o surgimento de um Messias. Alguém que foi reconhecido como ungido, como enviado da parte de Deus. O que é que esse Messias fazia? Ele pregava a palavra e ele curava em nome de Deus. Se você olhar para o texto, você vai poder responder a pergunta: quantas semanas o anjo disse que seria entre o término da reconstrução e o surgimento do Messias? Está lá no verso 25. Quantas semanas? 62 semanas. 62 vezes 7 são exatamente 434 anos. Exatamente o tempo do término da reconstrução do tabernáculo, ou do templo, até o surgimento do Messias, final da segunda década do primeiro século. Exatamente o ano 30. Se isso é exato, talvez a gente nunca consiga afirmar. Mas existe um fato. A profecia se cumpriu. 62 semanas depois, 434 anos, surgiu o Messias. O terceiro estágio, versículos 26 e 27, fala da morte do Messias. Quando isso vai acontecer? Na última semana. Exatamente na última semana.
Veja o texto. Depois, verso 26, das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Literalmente traduzido ele será cortado da terra. Essa é a expressão hebraica. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Vamos lembrar então, primeiro estágio, a restauração do povo. Eles voltam para a terra, eles reconstroem a cidade e o templo. Quantas semanas? 7. Entre o término da reconstrução do templo até o surgimento do Messias, quantas semanas? 62 semanas. Para completar 70, falta quanto? 1. 7 mais 62, 69. 1 semana. O que nós encontramos então nessa última semana? 2 coisas. A primeira delas é a morte do Messias. E a segunda coisa é, novamente, a destruição da cidade e do templo. De fato, nós sabemos que um homem, a quem as multidões chamavam de Messias, ele morreu fora da cidade, e cerca de 40 anos depois, Jerusalém foi sitiada, foi cercada por um príncipe. Qual era o seu nome? Tito. Filho de um grande general romano chamado Vespasiano. Em qual data? O ano 70 depois de Cristo. Naquele ano, Jerusalém foi completamente cercada e foi completamente destruída. Lembram-se do sermão profético de Jesus em Mateus 24? A mulher que está grávida. Se vocês virem aqui, corram para os montes. Ninguém desça para pegar nada em casa, capa, fuja. Tomara que isso não se dê no inverno. Lembram? Mateus 24. Aquela profecia se cumpriu exatamente no ano 70. Jerusalém foi cercada, destruída e o templo completamente destruído. Então a chegada do exército romano, diz o texto que foi como um dilúvio. Muita gente, eram muitos militares cercando Jerusalém. E a Bíblia diz, e a história confirma, não restou pedra sobre pedra. Se você for a Israel hoje, a única coisa que existe, a única, é um pedaço do muro que cercava o templo, chamado de um Muro das Lamentações. Mas o templo não tem absolutamente nada, nem uma pedra. O que existe hoje? Apenas uma Meca no lugar. Apenas uma Meca no lugar. Quando Tito invadiu Jerusalém e destruiu o templo, os sacrifícios terminaram. As ofertas cessaram. Tudo terminou. 2000 anos depois, o templo continua destruído. Nenhum sacrifício, nem uma oferta. Tudo que os judeus têm é um pedacinho do muro, onde eles ficam lendo a Torá, com uma quipá na cabeça, para frente e para trás, lembrando-se da misericórdia e da justiça de Deus. Perceberam então os estágios? 7 semanas, restauração. 62 semanas, a chegada do Messias. A última semana, a morte do Messias e a destruição do templo e de Jerusalém. Então agora eu vou concluir o meu sermão e você vai entender onde eu quero chegar. O que Daniel esperava? Daniel esperava
que o seu povo fosse restaurado à terra e que Jerusalém seria reconstruída e o templo também. É isso que ele esperava. Na cabeça de Daniel, tudo se resolveria com o templo reconstruído. Era simples assim. Nós vamos voltar para a nossa terra, vamos ter o templo de novo, a cidade, a economia funcionando, Deus vai perdoar os nossos pecados, vai nos curar da nossa idolatria e nós vamos agora viver um tempo glorioso na presença de Deus. Esse era o pensamento de Daniel. Mas a visão que Daniel teve foi muito além disso. Por quê? Porque Deus tinha outros planos. Na matemática de Daniel eram 70 anos e o problema está resolvido. Mas Daniel não contava com as 70 semanas de Deus. Essa é a grande questão. Bom, de fato, o povo ele foi libertado 2 anos depois, pelo decreto de Ciro. Então Deus ouviu a oração de Daniel. E 49 anos depois, a cidade e o templo foram, de fato, reconstruídos. E depois da reconstrução, o que aconteceu? Os sacrifícios voltaram, contudo, os tempos ainda eram maus. A visão diz angustiosos. Israel continuava debaixo do domínio dos impérios pagãos. Os persas, depois os gregos e, por fim, os romanos. O que é que a gente tem, então, depois da reconstrução e até a chegada do Messias? 434 anos. Se você se lembra lá da aula de escola dominical, vai se lembrar daquele famoso período intertestamentário, interbíblico. Se você caminhar na sua Bíblia e chegar ao livro de Malaquias, você tem lá o último capítulo de Malaquias, capítulo 4. E depois você vem para o Novo Testamento, começando em Mateus. O que é que a gente tem aqui nessa folha? 400 anos de silêncio. Deus não falou mais por 400 anos. Deus não se revelou ao seu povo por nenhum profeta. Deus simplesmente estava dirigindo a história no silêncio. 400 anos sem Deus se revelar. 400 anos. Mas a pergunta é, o que Deus realmente estava reservando para o futuro do povo de Daniel? O que é que Deus queria com aquela visão de fato? Primeiro, a promessa de Deus, ela estava muito além daquilo que Daniel podia imaginar. Muito além. Deus, note isso, Deus reconstruiu o templo para mostrar que ele enviaria alguém muito maior do que o templo. É por isso que Deus permitiu a reconstrução. Deus enviou o seu Messias. Quem é ele? Maomé? Não. Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é o verdadeiro templo. Ele é o verdadeiro sacerdote. Ele é o verdadeiro sacrifício. Um dos lugares onde Jesus mais ensinou foi no templo. Hoje vocês adoram aqui, mas daqui a pouco vocês adorarão aqui, por meio de mim mesmo. Isso significa que em Cristo nós temos perdão e nós temos restauração perfeita. Agora veja, se Deus permitiu a reconstrução do templo, por que Deus então permitiu a destruição do templo? Quando os discípulos, eles passam e olham o templo, eles dizem assim para Jesus, o senhor viu que templo belíssimo, que construção maravilhosa? O que é que Jesus falou para eles? É bonito mesmo. Mas não restará pedra sobre pedra. Tanto é que Jesus foi acusado disso. Está aí o homem que fala que vai destruir o templo e vai reconstruir em 3 dias. Porque eles não entenderam que aquele templo estava dizendo, olhem para ele, vejam o que ele vai fazer. Mas isso ainda não responde a pergunta,
Por que Deus então permitiu que o templo fosse destruído 40 anos depois da sua crucificação, no ano 70? Por quê? Por duas razões. Primeiro, a destruição do templo era o juízo de Deus sobre o seu povo, porque eles não creram no Messias. E Jesus disse isso várias vezes: vocês não creram. Ah, Jerusalém, ah, Jerusalém. Várias vezes. Mas também Deus permitiu a destruição do templo para dizer: nós não precisamos mais dele. Por quê? Porque o templo era apenas uma sombra de uma grande realidade. Entenderam? Quando você vai fazer um projeto muito bonito, ou você vai comprar um apartamento na planta, e você chega lá e você vê o quê? Uma maquete. O que é uma maquete? É uma visão de um futuro. É algo que está para acontecer. Aí você se encanta com aquilo, né? Fala: nossa, que coisa linda, né? Dá até vontade de morar, de tão bonito, tão perfeito que é. Mas quando vem o prédio, quando vem a realidade, o que você faz com a maquete? Nada, porque ela não serve para nada. O templo era apenas uma sombra de uma grande realidade que viria: Jesus Cristo. Por quê? Porque em Cristo nós temos tudo aquilo que tinha no templo. Nós temos um sacerdote perfeito, nós temos um sacrifício perfeito e nós temos um lugar perfeito. O sacerdote era imperfeito, por isso ele tinha que fazer sacrifício por si mesmo. O sacrifício era imperfeito, por isso era todo dia. Mas no lugar santíssimo, que era mais ou menos parecido com isso, né? Suponhamos que aqui tivesse uma cortina e ali ficava a Arca da Aliança, o povo nem podia adentrar, aliás, não adentrava aqui. Apenas o sacerdote. Ali, apenas o sumo sacerdote, uma vez ao ano. E o que é que Jesus fez? Ele foi aonde? No templo? Ao templo? Não. Ele foi ao céu, no nosso lugar. E ele entrou levando o seu próprio sangue no nosso lugar. Então, por que Deus permitiu a destruição? Simplesmente para mostrar: agora nós temos a realidade, não precisamos mais da sombra. Agora veja que coisa interessante, o texto fala que na última semana ele faria aliança com muitos. Ele quem? O Messias. E ele fez aliança? Sim, ele fez. O que é que Jesus disse lá no dia da ceia? Este é o sangue da nova aliança. O que Jesus estava dizendo? Acabou. Terminaram os sacrifícios. Isso tudo se cumpriu hoje. Acabou. Agora, a nova aliança, ela não está mais firmada num cordeiro, no sangue de um animal que não é perfeito, mas no sangue do Cordeiro de Deus, que é perfeito e que tira todo o pecado do mundo. Ele fez isso. Jesus estabeleceu uma nova aliança, selada com o seu próprio sangue. E o que aconteceu no dia da morte de Cristo? A Bíblia diz que o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo foi rasgado de alto a baixo. Isso significa que ele abriu o caminho para nós entrarmos no Santo dos Santos. Onde? No templo? Não, na presença de Deus. Por isso que Hebreus fala que ele é o novo e vivo caminho. Metade da profecia se cumpriu na morte. E a outra metade? Lembra que eu falei duas coisas? A morte do Messias e a destruição. Quando aconteceu a destruição? Em que ano? No ano 70 depois de Cristo. Quantas semanas Daniel viu na visão? 70. 70 semanas. Elas se cumpriram exatamente no ano 70 depois de Cristo. A profecia se cumpriu de maneira perfeita na pessoa de Cristo. Bom, para encerrar, já encerrando, nós não precisamos mais de uma terra física, como o povo de Israel, porque Jesus já conquistou a terra prometida. A nossa luta não é por terra.
Jesus nos deu uma terra muito superior, chamada de Canaã Celestial. E nós aguardamos, portanto, uma pátria superior, que Apocalipse chama de novos céus e nova terra. Eu não sei se você sabe, mas no templo, ou no céu, não haverá um templo. E por quê? Porque Deus será o nosso templo. A Bíblia fala que Deus será a nossa habitação. Lá no princípio, Adão e Eva tinham um lugar de habitação. O pecado tirou isso deles. O que é que eles estão buscando ao longo da história? Um lugar para morar. Deus promete uma terra, mas eles não conquistam a terra. Então Deus manda o seu Filho para habitar conosco, para tabernacular conosco. E agora nós estamos aqui na nova aliança, buscando uma nova terra. E essa nova terra está lá nos céus. Novos céus e nova terra. Nós não precisaremos de um tabernáculo, porque Deus será o nosso tabernáculo. Mais uma coisa, nós nunca mais precisaremos orar Daniel capítulo 9. Sabe por quê? Porque no céu nunca mais haverá pecado. Nós nunca mais precisaremos cultuar a Deus começando com uma oração de confissão. E por quê? Porque Jesus já consumou tudo isso na cruz do Calvário por nós. Então naquele dia, quando nós estivermos no céu, toda essa sombra será uma grande realidade. E nós nunca mais precisaremos aguardar 70 semanas, porque nós habitaremos eternamente com Deus no céu. Que Deus os abençoe. Amém. Te agradecemos, bondoso Deus, pela Tua palavra, porque a Tua palavra é perfeita e ela é inerrante. Nós te agradecemos, Senhor, porque toda a profecia, ela foi cumprida na pessoa de Jesus Cristo. Nele nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Nós temos perdão e a restauração dos nossos pecados. Em Cristo nós temos a certeza de que nós habitaremos o céu. Em Cristo nós temos a certeza de que estaremos com o Senhor por toda a eternidade. E que nesta noite, Senhor, cada irmão que aqui veio tenha a plena certeza de que estará com o Senhor também no céu. Ó Deus bendito, nós te louvamos, porque agora nós fazemos parte de uma grande aliança, uma aliança firmada, selada e confirmada pelo sangue de Jesus Cristo. E nós te louvamos, porque pelo sangue do teu Filho, o Senhor nos perdoa de todo o pecado. E por causa do sangue de Cristo, o Senhor nos dará uma morada eterna. Louvado seja o Senhor, por essa visão tão gloriosa, por esse futuro tão glorioso que nos espera. Então, Senhor, faz-nos ansiar, faz-nos anelar por esse futuro glorioso. Que nós, Senhor, não nos prendamos a este mundo, nas coisas que nele há, mas nos ensina, Senhor, a olhar para a eternidade e a nos lembrar que aquilo que o Senhor preparou para nós é muito, Senhor, é muito melhor do que tudo aquilo que hoje nós desfrutamos desse mundo. Ó Deus, ajuda que o nosso coração de fato esteja nas coisas do alto, na pátria celestial, onde reina a justiça, onde reina a Tua presença de maneira perfeita e eterna. Ó Deus, faz-nos ansiar pelo dia da vitória, o dia da vitória em que virá o nosso Salvador.